galera, mais um dia de Pricecast. Aqui conosco está o César Nunes aqui, meu co-host. Tudo bem, César? Tudo bem com você? E aí, pessoal, prontos para um desafio em inteligência artificial aqui? Boa! E tá conosco aqui a lenda, o Gui. Eu tive a oportunidade de conhecer o Guilherme fazendo benchmark em 2017 e vai estar falando conosco aqui sobre o grande dilema, sobre inteligência artificial em price. E aí, Gui? Fala conosco aí. E aí, pessoal, tudo bem, meu? Só começando aqui, a lenda, na verdade, é o Will Smith. Eu sou só um cara esforçado, buscando entender mais sobre o tema. Mas obrigado aí por me colocar dessa forma. Boa, Gui. Gui, primeiramente, obrigado por estar aqui conosco, comigo e com o César. Imagina. A gente ficou ao longo dessa semana toda pensando nas perguntas que a gente faria para poder conversar um pouco com você. Você que conhece bastante tanto de precificação quanto também inteligência artificial. Mas eu queria começar com a primeira pergunta, que é o seguinte: e aí? Funciona ou não funciona? As pessoas utilizam ou não utilizam? Dá para utilizar ou não a inteligência artificial em price? Cara, assim, o que eu posso dizer dessa experiência, né, que eu venho vivendo nos últimos quase 8 anos, fazendo 8 anos esse ano, é que a gente já percorreu um bom caminho. Então, assim, acho que a gente já saiu daquele modo de Advanced Analytics e até de econometria e está começando a colocar coisas no ar mais interessantes, assim, usando modelos mais robustos que tomam decisões por si só, e eles começam a acertar mais do que modelos mais convencionais, mais econométricos, mais estatísticos. Então, acho que funciona, mas ainda vai levar um tempo para a gente fazer ele funcionar direito, assim. Essa é a minha posição hoje, assim. Tem bastante coisa para a gente percorrer ainda. Mas o importante é que a gente já deu essa largada já, em termos de utilização de inteligência artificial e tudo mais. Boa, boa. E aí, César, para você, César? Cara, eu tenho uma dificuldade de entender a correlação entre o uso da inteligência artificial e resultado e melhoria de processo. Então, queria perguntar aí para o Giga para ele, se ele puder falar para a gente um pouco sobre essa correlação que a gente tem entre melhorias de processo, melhoria de resultado e como vocês estão utilizando isso no dia a dia para tomada de decisão. Cara, acho que a primeira coisa que eu posso falar sobre isso a gente precisa perseguir com bastante inteligência modelos que de fato sirvam para o nosso negócio. Nem sempre a gente vai acertar de primeira e muitas vezes a gente não vai. Mas quando eu acho que tem uma distância entre, estou melhorando a maneira como eu precifico, com as ferramentas que eu precifico, com o time que eu tenho, com a adoção de passos a passos de como eu vou fazer chegar do outro lado. E, por outro lado, a utilização aí de alguma coisa um pouco mais robusta, uma curva de elasticidade que utiliza técnicas mais avançadas e tudo mais, para conseguir chegar no preço ótimo, assim. Acho que são coisas diferentes. O primeiro lugar, você vai melhorar um processo, melhorar uma ferramenta, melhorar um workflow, melhorar como as coisas estão acontecendo, é uma coisa. E isso vai te trazer ganhos também, né? Você tem uma ferramenta que precifica mais rápido, você tem uma ferramenta que não deixa você errar preço, você tem uma ferramenta que te protege de algumas coisas. Então, uma coisa. Você tem um time que é inteligente, que é formado nisso, e que trabalhou com pricing ao longo da vida e que acompanhou esse desenvolvimento de pricing e até se colocou no pricing no mainstream no tempo certo. Por outro lado, você tem um outro time que é robusto academicamente, que está fazendo testes, que está olhando lá na frente. Aí quando você junta essas duas coisas, eu acho que a gente consegue dar certo, assim. Um time robusto de negócio, com vivência de precificação em outros momentos e no momento atual, junto com um time mais acadêmico, que está estudando coisas e que está fazendo essas coisas acontecerem, assim. Esse é um bom tema, assim, que era uma dúvida minha, como hoje vocês têm duas equipes e elas se somam para melhor tomada de decisão para o negócio. É isso mesmo? Com a tua experiência, é melhor ter uma equipe voltada à precificação e para negócio, e a outra equipe acadêmica fazendo toda essa parte de desenvolvimento dos modelos e tal, e conectando
para ajudar na decisão? A decisão é conjunta ou é recomendação? Como é que é isso no dia a dia? Acho que o primeiro ponto é que esse funcionário, esse colaborador perfeito, né, como eu gosto de falar e como eu penso, eu acho que ele ainda não aconteceu, que é o cara que programa, que é o cientista e que ao mesmo tempo entende de negócio, entende das condições de contorno, entende da estratégia e tudo mais. Acho que essa fusão, que seria tipo a fusão perfeita no mercado que eu estou inserido, ela ainda não aconteceu. Então você não tem o cara que é cientista e que ao mesmo tempo sabe conversar com o comercial, sabe dar o passo para trás, sabe dar 2 passos para frente. Esse cara ainda não aconteceu. Esse unicórnio, né? O estatístico, unicórnio. Programador e de negócio. O dia que você achar, você me fala que eu tô querendo contratar também. Eu tô querendo me tornar esse cara, não tô nem querendo contratar. Acho que primeiro eu tô tentando entender dos 2 universos, né? E aí a gente vai treinando o time. O segundo ponto é, cara, dito que talvez a gente ainda não tenha esse cara, e acho que a gente tá perto de começar a ter caras que entendem de negócio e que programam e tudo mais. Às vezes você encontra caras no mercado que tem esse expertise e encontra mesmo um, outro, e eles acabam virando meio que, sei lá, sumidades assim naquilo, sabe? Então hoje a gente trabalha com 2 times. Você tem um time muito técnico, que vai atrás, que faz as explorações, que coda, e que começa a entender de negócio, e que você tem um time de negócio que começa a ficar técnico, que começa a discutir modelos, quais são as entradas, quais são as saídas, o que você espera dos modelos que está sendo criado, né? Quais são os problemas de negócio que eu tenho e de que forma eu vou resolver com esse outro time. Então você precisa ter, nesse momento, o modo que eu trabalho são 2 times. 2 times. E esses times têm uma sinergia boa e trabalham juntos e tudo mais. Sabe o que eu vejo como o maior problema, às vezes, César, indo nessa linha? Porque hoje virou modinha, né? Hoje é legal, é bonito falar de, poxa, eu tenho modelos de inteligência artificial, eu estou usando inteligência artificial. Sendo que, poxa, em alguns casos, realmente você consegue talvez iniciar uma jornada, até já usando inteligência artificial, mas boa parte das vezes você precisa ter um banco de dados mais estruturado, você precisa ter um processo mais estruturado. Eu me lembro que na minha pesquisa do mestrado, quando eu estava falando sobre maturidade de inteligência artificial, eu fiz essa pergunta do tipo, se as pessoas estavam utilizando níveis avançados de inteligência de mercado e ao mesmo tempo qual era o nível de maturidade do seu banco de dados. Sabe o que acabava acontecendo? Tinha muita gente que realmente tinha um banco de dados avançado e aí dá para perceber que começa a caminhar nesse sentido de usar estatísticas, modelos de regressão, começa a utilizar um pouco de machine learning, mas tinha muita gente também que não tinha nada estruturado, falando assim, poxa, eu tô querendo utilizar. Vai chegar em algum lugar, Gui? Não tem nem dados estruturados. Uma vez eu vi uma frase de um cara, e isso me marcou um pouco, assim, um cara super especial, hoje ele tá na Alemanha, a gente trabalhou durante um tempo, ele era desse time mais técnico, né? E ele falou pra mim, não é porque não cabe no Excel que você começou a fazer machine learning. Então, estourei 1.300.000, 1.500.000 linhas, dependendo do Excel. Não cabe mais, agora eu vou fazer machine learning. Eu acho que não é assim. Tem problemas de negócio que você vai resolver com as 4 operações básicas da matemática e ponto. Eu lembro uma vez eu passei uma prova para um cara que estava dando apply em uma vaga, ele olhou para mim com uma cara de desconfiado e falou, isso aqui é uma subtração? Aí eu falei, Aí ele falou, mas eu vou resolver um problema complexo desse com uma subtração? Eu falei, E cara, as 4 operações básicas da matemática precisam te ajudar a resolver tudo ou quase tudo. Aquilo que não vai, aí você começa a entrar em um pouco mais de estatística descritiva, então eu vou fazer uma média, uma mediana, que envolve as 4 operações. Depois disso, esse problema é muito complexo, eu preciso dividir grupos, preciso projetar a venda em cada um desses grupos. Aí que você começa a falar de modelos um pouco mais robustos. Mas eu acho que a gente ainda peca muito de querer fazer uma coisa só porque ela está na moda, e no fim você conseguiria resolver aquilo de forma muito mais simples. Uma coisa que eu gosto de falar muito pro time, e falo isso muito pro time técnico, dentro da caixa tem um monte de coisa boa.
A gente precisa aproveitar as coisas que estão dentro da caixa. Na maioria das vezes você vai resolver problemas de negócio com coisas que estão dentro da caixa, não fora da caixa. A hora que você extrapola ou estressa tudo que está dentro da caixa, aí você vai para fora da caixa. Assim, não dá para achar que é ao contrário. Primeiro eu vou ficar pensando fora da caixa e eu esqueço de fazer uma divisão. Eu não gosto disso, assim. Eu gosto do básico. O básico bem feito funciona super bem, assim. Ouvindo vocês falando aqui, me parece que tem uma jornada. Qual é essa jornada? Como que você começa? A partir de quê? Estruturação de banco de dados? Como é que é esse passo a passo? Ou existe isso? Tem maturidade ou não tem maturidade? Ou como é que é essa jornada dentro desses modelos mais avançados? Ou de respostas mais... No fundo, nós estamos querendo ser cada vez mais assertivo para dar uma resposta para o negócio, né? Então, como é que é isso para vocês? Puxa aí, Gui. Acho que tem... Cara, de novo, acho que tem problemas de negócio que você vai resolver com coisas bem simples. Agora, se você não tiver os dados, vira tudo feeling ou volta a ser tudo feeling. Uma das coisas mais importantes que eu fiz na minha carreira foi guardar todos os dados que eu recebia de fornecedores, independente do momento em que a empresa estava. Eu sabia que se eu tivesse um histórico de dados bons e dados qualificados, obviamente, eu poderia lá na frente, ou hoje, trabalhar e modelar esses dados de forma um pouco mais robusta. Então, assim, a primeira grande atitude que eu tomei em relação à utilização de inteligência artificial e esse tipo de coisa foi guardar os dados. Eu lembro bem quando a gente contratou uma consultoria e a primeira coisa que me perguntaram foi: o que você fez com os dados dos últimos 5 anos que você recebeu de preços dos nossos concorrentes? Eu falei: eu guardei, eles estão guardados em arquivos por mês, estão depositados nessa pasta aqui da companhia. O pessoal tomou um susto. Nossa, mas por que você fez isso? Eu falei: porque eu sabia que em algum momento isso ia ser importante. Guardar os dados, ter os dados de forma estruturada, no menor nível, no menor grau possível que você consiga, é o primeiro passo para lá na frente você conseguir modelar de forma robusta. Mas isso também não significa que você precisa ter uma série de dados muito longa. No mercado que eu tô, às vezes você muda um preço no minuto 4, no minuto 6 você já está vendendo mais. Ou já está vendendo menos. E isso é muito sutil. Então você não precisa de 5 anos de dados para fazer ou para desenhar uma curva de elasticidade num produto desse. Às vezes, numa série de 30 minutos, com 30 pontos diferentes de venda, com 30 pontos diferentes de preço, você já consegue enxergar a sutileza das curvas mudando. Ao passo que em outros mercados você precisa de muito mais tempo de dados, né? São mercados menos sutis, assim. Bom, acho que é isso, assim. A primeira coisa é guardar os dados, ter os dados, mas entender também qual é o nível ou em que ponto o seu negócio está nessa questão de sutileza. Assim, primeiro eu vou ter 5 anos de dados, depois eu vou pensar em modelar alguma coisa. E às vezes não é esse o caminho. Às vezes muito rápido as coisas mudam também. O que eu vejo também no mercado também, essa semana mesmo, ao longo da semana, eu estava conversando com 2 fornecedores de, vamos dizer assim, fornecedores grandes que podem te ajudar com modelos diferentes, armazenamentos diferentes, e ao mesmo tempo conversando com 2 professores da linha de ciências de dados também. E é muito engraçado como são díspares as percepções. Enquanto um grupo estava falando, poxa, é importante ter todos os dados, pensar em armazenar, colocar na nuvem, ter tudo estruturado, sendo que ninguém conta que no final do dia ele quer que você jogue tudo lá porque é um taxímetro, quer que você pague o máximo de processamento depois. O outro estava falando assim, vamos começar pelo problema. Qual é o problema? Vamos começar a partir do problema, mas sendo que o que eu vejo também no dia a dia dentro das empresas, César, se não tiver uma cultura ou não tiver um patrocinador forte que queira de fato tomar decisões com base em dados,
não adianta de nada. Porque no final do dia é uma jornada de aprendizado, aonde que você começa talvez por um problema, a partir daquele problema você começa a ver quais são as hipóteses, quais são as informações que a gente tem, aí você começa a ver, poxa, eu vou aqui para clusterização, eu vou aqui usar uma regressão, eu vou usar uma matriz de decisão normal e clássica talvez, eu vou fazer uns jogos de empresas aqui, mas nada adianta se você faz tudo isso. Se no final do dia o principal stakeholder ou patrocinador vira e fala o seguinte, poxa, mas a galera, eu ouvi 3, 4 pessoas que falaram que a gente deveria ir pro caminho A, pro caminho B. E aí, Gui, no final do dia, cultura mexe com isso por uma jornada de quem quer utilização de dados ou não? Não, completamente, assim. Cara, é perfeito o que você falou, Fábio. Se você não tiver um stakeholder que sustente tudo isso e que bote energia e que compre a ideia de fazer as coisas acontecerem desse jeito, é muito difícil você fazer isso de baixo para cima. Tem uma mudança cultural muito grande. A gente que trabalha com pricing sabe que isso é latente e visível. Quem é o dono do preço? Eu já parei para responder essa pergunta várias vezes quando empresas me fazem, né? Se às vezes alguém liga, fazer uma reportagem, alguma coisa. Quem é o dono do preço? Eu gosto sempre de falar que o dono do preço é o cliente, porque se ele paga, o preço tá bom. Se ele não paga, o preço tá ruim. É o marketing, é o pricing, é o comercial. Então assim, cara, para você conseguir construir modelos de precificação que sejam robustos o suficiente para fazer a precificação de uma companhia, se você não tiver o cara lá em cima apoiando que isso aconteça, é muito difícil você fazer de baixo para cima. Você sempre vai ter um comercial que é mais vaidoso, um marketing que acha que é mais criativo, alguma coisa assim, e você vai se esbarrar em aspectos culturais que às vezes são difíceis. Eu gosto de falar sempre que às vezes você encontra um ou outro patrocinador no meio do caminho, começa a fazer coisas e isso começa a chamar a atenção. Uma vez eu tava no banheiro na empresa, aí um cara virou para mim e falou assim, quando que vocês vão conseguir, quando que você vai conseguir trabalhar com precificação usando machine learning comigo? Eu falei, tô no banheiro. Não, é que tá dando tanto resultado, eu nunca consigo falar com você e tal. Aproveitei que você tá aqui do meu lado pra te pedir. Que lugar pra começar uma conversa dessa, né? Nisso, saiu uma liderança importante do banheiro logo na sequência, assim, atrás da gente. Ele falou, porra, nunca achei que a gente fosse ouvir uma história dessa no banheiro, né? O cara te cobrando de começar. Mas assim, teve que ter 1, 2, 3 pessoas que falaram, cara, testa aqui comigo, faz comigo, vai primeiro aqui comigo, vamos fazer, acredito em você, tem boas análises, as coisas que vocês estão fazendo fazem sentido para minha categoria, para o meu negócio e tal. Mas assim, teve que ter alguém que falasse, começa aqui, né? E esse começa aqui às vezes é muito difícil, assim. Mas aí depois que começa a dar resultado, as pessoas veem que está crescendo venda ou está crescendo rentabilidade de forma mais contundente, sem perder tanto um quanto o outro. Aí as coisas deslancham melhor, assim. Segura aí 2 minutinhos, César. Você que está aí conosco, aproveita aí para compartilha lá nos grupos do WhatsApp, também aproveita e dá um like aí, galera, e vamos ajudar aqui o canal a crescer cada vez mais. Conto com vocês aí, hein? Manda aí, César. Então, acho que essa jornada do convencimento, o convencimento do pricing, já é uma coisa que a gente, no dia a dia, a gente sabe como é difícil a gente convencer uma empresa inteira a mudar uma cultura. Para, César, é facinho, não é? Não é só manda um e-mail e vai, não é assim, não? Nossa, cada história de, tipo, cobrança no banheiro tá... Conta uma pra gente aí, César, então, pô. Tem cobrança no banheiro do tipo, mas você baixou o preço aqui e tal, mas, cara, mas veio o resultado, e o volume, como foi, o que aconteceu com o cash margin, não sei... Cara, e minha meta. E minha meta e tal, mas... Imagina, se a gente está falando que a gente tem que convencer a companhia inteira sobre essa cultura de precificação, imagina sobre essa cultura de uma coisa que acho que eles nem entendem muito bem. Como é que é essa jornada do convencimento da alta administração? Como é que a gente pega eles e, tipo, mostrando o resultado? É tipo, show me the money, e aí eles começam a acreditar mais? Acho que o primeiro ponto as altas lideranças da companhia, uma vez que elas estão antenadas, elas estão ouvindo já há alguns anos falar de inteligência artificial e tudo mais.
Então também do lado deles acho que há uma vaidade de falar, né, para as outras lideranças da companhia ou para as outras lideranças de outras companhias das quais eles trocam figurinha e tudo mais, que eu imagino que isso acredite. Ah, a gente está usando inteligência artificial para fazer isso. Então acho que tem um discurso da vaidade que é muito legal, então isso acaba fazendo com que, se você tiver uma coisa ou outra lá mais legal, uma carta na manga, eles mesmos falam, pô, legal pra caramba, vamos fazer e tal, não sei o quê. Por outro lado, se começa a fazer isso e dá ruim, você se queima também. Então, acho que tem que começar com cabeça de MVP, assim. Começar pequeno, testar, entender que de vez em quando você vai precisar dar uma pivotada e trabalhar melhor as coisas. E depois escalar onde der certo, assim. Acho que tudo que a gente fez sempre foi com essa cabeça também. Nunca foi com uma cabeça de certeza. Sempre foi com uma cabeça de teste. E eu tenho usado muito uma expressão que é exercícios teóricos. Então aqui a gente está fazendo exercícios teóricos. Porque na prática a gente sabe que é diferente às vezes, né? Então você tem um modelo, ele é qualificado. Treino é treino, jogo é jogo, né? Treino é treino e jogo é jogo. Ele tá te respondendo um monte de coisa, mas chega lá na hora, tem fatores externos ou mesmo internos ou né, que acabam fazendo com que ele não performe tão bem. Acho que o ponto é esse, assim. Primeiro, tem um lance que é legal usar isso e acho que tem um discurso que é legal e que acaba te ajudando a colocar essas coisas no ar dentro da companhia, pelo discurso, pela modernidade, pelo mainstream. O outro lado é, quando você começa a dar algum resultado, as pessoas naturalmente vão deixando rolar e você vai... as coisas vão funcionando melhor, assim. Ô Gui, para quem tá nos ouvindo, às vezes pensa, poxa, eu vou iniciar nessa jornada e é legal, MVP, vamos começar, vamos dar certo, vai funcionar, vai testando. Mas na prática, assim, já teve momentos que você falou assim, caramba, deu tudo errado, não era para acontecer isso, tá? Tem episódios assim, de coisas que a gente, na teoria, achava que ia dar tudo certo, por no final a gente falou, poxa, deu errado aqui. Como é que é isso, assim? Porque o pessoal às vezes pensa que é fácil. Contrata 2 cientistas de dados aqui, bota a galera aqui, fala, galera, aqui tá o banco de dados, aperta o botão, vai lá. No outro dia a empresa tá botando tudo para rodar. Mas no final, tem momentos que dá errado também. Como é que é? Acho que tem mais momentos que dá errado do que momentos que dá certo. Cara, assim, tem 8 anos, quase 8 anos que nem eu falei, né? Que a gente vem perseguindo boas curvas de elasticidade dentro da companhia. As primeiras que a gente fez há 8 anos atrás, a gente não tinha quase nada com valor de P ou R quadrado, né, de forma mais técnica, ou qualificando aquelas curvas de elasticidade que de fato fossem boas, assim. Então, basicamente, foram 6 meses de trabalho para tentar modelar tudo em todos os lugares, de todas as formas, que no fim não dava para usar. Não dava. 6 meses de trabalho com cientista de dado, com clusterização, fazendo um monte de coisa lá, de elasticidade, usando modelos mais robustos de elasticidade, multivariada e tudo mais, em log e tal, e que no fim não você olhava para aquilo e não dava. Lembro uma vez também que a gente fez um modelo que tinha tanta variável que não tinha como usar, precisa investir tanto no marketing, cobrar tanto no frete, o preço precisa estar tanto nessa banda, não sei, cara, você tinha tanta coisa que você tinha parafuso para apertar ao mesmo tempo, que não dava. Você basicamente tinha que sentar 6 pessoas numa cabine que cabiam 2, assim, para conseguir fazer aquilo usar. E não ia para frente, aquilo não ia para frente. Então, assim, a gente... Bater cabeça é muito importante. Você tem que ter uma cabeça de aprendizado, assim. Errar, muitas vezes te traz mais bagagem do que acertar. Então, eu acho que isso é uma coisa legal também. Quando você vai falar com um executivo, com uma liderança importante, você não pode ter um modelo que você não saiba explicar. Ou é muito difícil, aqui dentro acontece porque vira meio mais feitiçaria do que estatística ou econometria, assim. Tem uma coisa aqui dentro que acontece que, você precisa de uma lupa, quase que, de fato, tirar essa coisa de dentro daí, pô. Um biomédico, assim, pra explicar um negócio, sabe? Um exame. E eu acho que isso não pode, assim. As coisas mais importantes que a gente fez foram as coisas mais simples mesmo. E assim, não é simples que é simplório.
é simples porque respondia a questionamentos de negócio, como muitas vezes a gente via, assim, sabe? Então, acho que é por esse lado que a gente muitas vezes tenta trabalhar, assim. Eu acho que essa questão de tornar simples, acho que ajuda a engajar também, né? Porque o cara entende, a linguagem é simples e acho que tem um ponto que acho que é complicado para a gente que está nessa área, que é como tornar essa linguagem simples para quem está executando, né? Também. Então acho que esse é uma boa dica que você deu, que é faça, pode ser complexo, mas que a resposta para quem está executando tem que ser simples também, né? Para mim, uma jornada de inteligência artificial, eu gosto muito de comparar, às vezes, com a jornada do Waze, quando chegou no Brasil, vamos dizer assim. Quem começava a utilizar o Waze ou o GPS, aí vinha os taxistas, às vezes, falavam assim, cara, isso não serve para nada, poxa, eu já conheço o caminho, vou por aqui, vou por ali. Hoje em dia você vê todos os taxistas até usando o Waze, porque no final do dia você começava a usar, você falava assim, poxa, pode ser que me leve num caminho diferente, que eu não conheço. Aí você usava uma vez, você fala, pô, cheguei rápido. Aí você não usava, você fala, poxa, fui e contra o Waze e peguei um engarrafamento do caramba. Chega uma hora que você começa a aumentar a confiança, chega uma hora que você fala assim, cara, eu nem pergunto mais, eu sei que eu sigo ele e eu vou chegar lá, eu saio de casa toda vez que eu vou pro trabalho e cada hora ele me manda por um caminho diferente. Eu sou, assim, fiel a ele, eu sigo. Diferente quando eu vou pro Rio de Janeiro, lá meu estado, minha terrinha, mas aí eu penso duas vezes, já conheço aqui, não vou entrar aqui, não vou entrar ali, mas no final do dia, o que eu vejo muito também é que ela é uma jornada de onde que a pessoa vai começando a descobrir que realmente dá para confiar, e aí sim, às vezes vão criando modelos um pouco, às vezes mais complexos, que humanamente você fala assim, igualzinho o Waze, eu prefiro acreditar, eu prefiro seguir, mas isso tem uma jornada. Eu me lembro aí, Gui, em 2017 que a gente foi conversar, e eu me lembro que eu conversei também com o pessoal lá da Uber na época, e 2 insights saíram super interessantes, que até hoje eu levo para minha carreira, que eu me lembro você falando, e também na época era o Breno lá na Uber, ele falava o seguinte, olha, comece com um problema, depois também pense em modelos simples no início para poder resolver aquele problema, mas lembre-se sempre de que no meio dessa bagunça aqui de modelagens e informação, existem muitos outliers, então precisa ter regras de negócios para poder delimitar, porque senão vai chegar uma hora que você vai trazer uns números ou vai trazer algumas coisas que não faz muito sentido. Me tira uma dúvida, o framework ainda continua mais ou menos esse? Eu me lembro que foi lá em 2017 que a gente conversou. Assim, só resgatando o exemplo do Waze que você deu, toda vez que eu coloco no Waze o caminho que eu vou, eu sempre olho o caminho antes, assim. Ele te dá algumas opções de rota, ou tem aquela rota. Eu sempre dou uma olhada quais são as avenidas e lugares que eu vou passar antes. Acho que para utilização de inteligência artificial, machine learning e tal, é a mesma coisa, assim. Quais são as rotas que essas coisas estão nos dando, né? E aí, cara, acho que tem que olhar, assim, talvez eu seja um pouco mais conservador. Eu coloco lá, às vezes falo pro carro, trabalho, aí o carro já coloca lá pra ir pro trabalho. Mas eu sempre dou uma olhada, putz, ele tá indo pela marginal de dentro, pela marginal de fora, pela expressa, aí ele tá fazendo um caminho que vai pegar a primeira ou a segunda rotatória. Sempre olho, assim, acho que eu tenho essa questão comigo, assim, sempre fazer exercícios de ponto futuro, né? Onde isso aqui tá dando ou onde pode dar, né? Então eu acho que eu sou mais conservador nesse sentido. E a outra coisa são as condições de contorno. De fato, assim, às vezes a gente encontra produtos, quando a gente vai olhar para os nossos concorrentes, a gente hoje tem bases bem robustas, né, do nosso mercado, tem produtos que tem 100 preços. Você tem um mínimo muito diferente do máximo, primeiro quartil muito diferente do terceiro quartil. Então, basicamente, como se você estivesse falando que um produto vai de 50 a 150 reais. Cara, tem uma diferença muito grande do preço mais barato para o preço mais caro. Dito isso, acho que a gente ainda não está tão pronto para deixar o modelo ir em diferenças ou numa variabilidade de preço ou numa amplitude de preço tão grande. Então eu continuo trabalhando com condições de contorno, sim, até porque essas condições de contorno, elas são estratégicas do negócio, né? É isso que faz o modelo refletir muitas vezes a estratégia que você tem. Cara, aqui eu quero que você comece a subir preço porque eu preciso ganhar rentabilidade e você tem que perder o mínimo possível ou, se possível, não perder venda.
A gente sempre trabalha com duas premissas. A primeira é crescer rentabilidade sem perder venda, ou crescer venda sem perder rentabilidade. Acho que é para isso que as áreas de pricing existem, né? E essas condições de contorno, elas servem para isso, assim. Muitas vezes para você vender muito mais, trazendo números importantes ainda assim de rentabilidade. Senão é trabalho de criança, né? Baixa preço, vende mais. Sobe preço, vende menos. Para isso aí tem o comercial, né? O comercial sabe fazer bem isso. Mas você falou sobre essa questão dessas condições de contorno, mas pensando no teu dia a dia, vocês modelam, porque tem categorias que são os curva A, os fundos de sortimento. Como é que é isso no dia a dia, nos modelos de precificação e no dia a dia do time de precificação? Acho que tem condições de contorno que elas são modeladas, então mínimos e máximos que são possíveis de serem modelados. Então, num caso desse exemplo de preço, acho que dá para você modelar. Quero trabalhar mais perto da moda, acho que a gente usa bastante moda, né? Quem trabalha com pricing, muitas vezes é uma medida da estatística descritiva que a gente acaba esquecendo. Acho que em pricing não. Esse é o preço que mais se repete e tudo mais. Trabalha mais com a mediana também e tudo mais. Então, às vezes você consegue chegar nessas condições através de modelagem. E aí eu nem tô falando de nada que não é assim, isso é o menos robusto possível, né? Você encontrar o primeiro quartil, o terceiro quartil, isso nem é a utilização de inteligência artificial para alguma coisa. Essa estatística descritiva é o básico do básico do básico. Por outro lado, tem coisas que são estratégicas do negócio. Cara, eu nunca vou querer que minha margem seja menor do que essa. Eu nunca vou querer... Eu também não preciso tentar entregar 1000 de margem, assim, sabe? Então tem coisas que são mais aspiracionais, mais estratégicas. Então tem uma parte que você consegue modelar e modela bem para construir regras lá dentro daquele modelo. E tem uma parte que são condições que você coloca, que são inputs estratégicos da companhia, né? Isso tudo essa arquitetura precisa conseguir funcionar junto. Assim. Preços mínimos e preços máximos, margens mínimas e margens máximas. Para qual mercado eu olho, em que momento de maturidade eu estou numa categoria e assim por diante. Acho que para qual mercado eu olho é uma coisa que você decide. Mínimos e máximos são passíveis de ser modelados, né? Então, eu escolho os concorrentes dos quais eu quero monitorar e monitorar de perto. Tem um mercado que é um mercado um pouco mais ampliado, que eu estou olhando, mas não necessariamente eu estou utilizando ele como algum referencial. Até porque dependendo do tamanho da empresa que você está, e a gente aqui trabalha em grandes empresas e tudo mais, muitas vezes você é a referência, né? Você é o cara que está puxando ali o Real Madrid do seu mercado. Então, muitas vezes as pessoas estão olhando mais para você do que você olhando para elas. Óbvio que não dá para ter uma miopia e você simplesmente olhar para o seu umbigo. Acho que ninguém aqui trabalha assim, mas muitas vezes você é a grande referência. Você tem a capacidade de puxar o mercado para cima, entendeu? Fazer o reposicionamento de preço acontecer e assim por diante. Boa, boa. Ô Gui, me tira uma dúvida. Para quem está começando, ou para quem está lá, poxa, tô com um desafio aqui de começar com inteligência artificial, eu tenho um patrocinador, tá falando, vai, começa. Qual que é a dica que você dá? Para quem está querendo começar numa jornada com isso, que já está num nível, vamos dizer assim, de maturidade ali, média barra alta, com precificação, quais são os passos? Por onde começar? Acho que primeiro é ter os dados e depois ter o problema de negócio certo para resolver. De novo, né? Às vezes a gente tem problemas de negócio que a gente acha que vai resolver com modelos mais sofisticados e você não precisa disso. Quando você chega num nível que você fala, putz, eu tenho uma complexidade de dados e de negócio muito apurada, com muitos players nesse mercado, muitos preços diferentes, com muitas métricas para serem analisadas, tipo o fluxo da sua loja, o seu custo, os diferentes impostos ao longo das diferentes praças, os diferentes níveis de maturidade de praça que você tem. Você começa a colocar tantas coisas complexas que chega uma hora que um analista de negócio não consegue mais resolver essas coisas, assim. Ele nem consegue olhar para tudo. E aí você fala, putz, como que eu consigo olhar para todas essas variáveis e como elas se completam e se complementam?
Aí você começa a falar, puta, talvez eu precise de um cientista para me ajudar a olhar para isso. E mais do que isso, talvez eu precise de uma coisa um pouco mais robusta que por si só já me indique caminhos, entendeu? Então, nesse momento, com uma maturidade de dados e com problemas mais complexos, com um negócio mais complexo, aí você começa a precisar da utilização aí de coisas mais robustas. Outro dia eu estava conversando com um cara do meu time, ele deu exemplo, estava falando de um mercado, e ele falou com muita paixão desse mercado, um hipermercado que tem aqui em São Paulo. Aí ele falou, meu, como os caras eram bons, a gente entrou no site, viu que o site era um site bem mercadão mesmo, com uma cara de público CD, e puta, olhamos os preços eram bons e tudo mais. E ele terminou com a seguinte frase: esses caras têm uma loja só. Aí eu falei, pô, a gente tem... Às vezes tem empresas que têm mais de 1000 lojas, entendeu? Espalhados pelo Brasil todo. O cara tem uma loja, ele tem uma complexidade de negócio menor do que o cara que tem 100 mil clientes, ou mais de 1000 lojas, mais de 1.500 lojas, que tem tributações diferentes ou ao longo dessas todas essas 1000 lojas, 1.500 lojas, com diferentes players locais, globais, com uma complexidade de entrega ao longo de vários CDs e tudo mais, assim. Então, assim, são níveis de complexidade de negócio muito diferentes. Quando o seu negócio começa a ficar muito complexo, talvez aí esse advência da Analytics venha para facilitar a interpretação de coisas que estão acontecendo no seu negócio. Aí eu acho que é nesse momento que você começa a precisar ter cientistas trabalhando e modelando esses dados para vocês, porque fica muito mais difícil de trabalhar com agentes de negócio, analistas de negócio, fazendo isso. E você falou uma coisa muito interessante, que é um pouco de públicos diferentes e tal. E você trabalha com físico, o virtual. Como é que é essa junção desses dois modelos de negócio? Eu acho que primeiro também, de novo, tem uma questão cultural, do físico para o online, do online para o físico, do online para um P, do 1P para o 3P, do 3P para o físico. Então tudo isso são complexidades, assim. E acho que aí, de novo, né, com esses aditivos de complexidade, você precisa de gente modelando essas complexidades para você conseguir enxergar isso de forma mais fácil e liderar essas complexidades. Um outro ponto que é muito importante é a experiência que você tem com o seu cliente, né? Quando a gente fala de multicanalidade, o preço sendo um dos P's do marketing, né? A gente às vezes esquece isso. Ele é um dos componentes de multicanalidade. Então acho que a gente tem que entregar a melhor experiência, assim. E é isso que a gente busca muitas vezes. Como que eu consigo... Eu lembro uma vez eu vi uma pesquisa que dizia assim, o cliente da loja física, ele entende que o preço na loja física pode ser um pouco mais caro do que o preço do e-commerce, e ele tem essa maturidade, assim, sabe? De falar, puta, aqui eu tenho uma outra experiência, então eu posso entregar. Agora, quão diferente vão ser esses preços é uma questão de estratégia. O que eu posso dizer é que nos últimos anos a gente passou por um estreitamento de preço bastante robusto, assim. E hoje a experiência de preço que a gente tem em loja, e isso em quase todos. Uma vez eu vi um cara, um varejista falando sobre isso e assim, foi muito legal, assim, sabe? Muito, muito importante a experiência que ele entregava. Então, assim, acho que tem uma questão de qual é a experiência que você quer entregar para o seu cliente. Você precisa orquestrar isso, minimamente orquestrar. Saber se existe diferença, quais são essas diferenças, se elas existem, por que elas existem, isso está acontecendo de propósito ou é orgânico. Se for orgânico, você precisa tomar para si e administrar aquilo, porque o que é orgânico não tem estratégia, né? Tá ali acontecendo. Colocando as coisas dessa forma, né? Então você precisa trazer para si, orquestrar, medir e assim por diante. Então acho que é bem importante. Primeiro ponto, quando você fala de físico e digital 1P e 3P, 3P e físico, é você orquestrar bem a experiência do cliente. Porque no fim, tudo que a gente está fazendo é para ele. Se você não consegue orquestrar tudo isso junto,
a chance de você estar entregando uma experiência ruim, pensando que multicanalidade passa por preço e tudo mais, isso vai acontecer, assim, naturalmente vai acontecer. Então, acho que tem que orquestrar, tem que medir, tem que saber se existe, tem que saber o porquê. Se não existe, putz, quais são os impactos de não existir diferença de preço entre os canais e tudo mais. Isso em todos os mercados, né? Ô Gui, estamos chegando já ao final, daqui a pouco a gente já começa a caminhar aí para as últimas perguntas, mas antes disso eu queria saber o seguinte, no final do dia, como é que mostra o ROI do uso de inteligência artificial? E se você pudesse dar uma dica para quem está ouvindo e começando, dá para mostrar, não dá para mostrar? Tem coisas que dá, tem coisas que não dá, e como? Como você sugere? Assim, do mesmo jeito que existe uma vaidade, né, na utilização de inteligência artificial e que está no mainstream e tudo mais, a gente precisa justificar o porquê dessas coisas. Cara, no meu entendimento, uma das poucas formas de você conseguir justificar isso é fazendo teste AB. Então, a precificação manual versus a precificação dinâmica nas mesmas condições de temperatura e pressão. Qual é que se dá melhor? A gente precisa conseguir fazer isso, seja no ambiente físico ou no ambiente digital. Com isso, com 2 preços rodando dentro de pequenos grupos, sobre todas as outras variáveis iguais, aí você consegue dizer se aquilo está dando certo ou não. Sempre foi esse o método de trabalho que eu adotei, e eu continuo adotando, e eu acho que com isso você consegue de fato justificar se aquilo está dando certo ou não. Cara, eu digo muito assim, para quem é do digital, extrapolando um pouco o tema de pricing, precisa fazer teste AB o tempo todo. Eu repito isso incessantemente, incansavelmente em sala de aula, quando eu estou dando aula. Façam um teste AB das coisas. Não tomem elas como verdade. Acho que no mundo digital não tem muito feeling. Você tem muito dado para não fazer teste AB das coisas. Assim. E no ambiente físico também. Separa grupos de loja, aplicam os preços. Esse grupo de lojas tenta entender um pouco. Esse grupo de lojas precisa ter uma homogeneidade em si para eles serem comparáveis. É um pouco menos robusto, porque você pode ter uma loja que naquele dia entrou 10 pessoas e na outra entrou só 5, e isso trazer um viés de resultado, mas ao longo do tempo também isso acaba, com um pouco mais de tempo e ao longo do tempo, isso acaba se normalizando, e essa normalização traz aí um resultado robusto. Mas acho que o único jeito de você conseguir provar que esses modelos estão dando certo é utilizando o teste AB. A utilização de teste AB é fundamental para essa aprovação, assim. E se de fato for bom, vai ser bem fácil ver ali que o grupo A ou o grupo B se destacou em alguma coisa. Boa. César, estamos partindo para o final. Qual a última aí que você pergunta aí? Acho que a gente falou muito dessa questão, de um pouco dessa culturalidade do físico e do virtual também, né? E a gente tem um fenômeno em todo mundo que se chama a tal da Black Friday, né? Como é que é essa loucura pensando que tudo que a gente está falando deveria nos ajudar nas melhores decisões nesse momento? Ajuda mesmo? Cara, acho que a Black Friday é um momento mais especial do meu ano, com exceção, obviamente, do aniversário do meu filho, do meu aniversário de casamento, do aniversário da minha esposa. É ali que acho que a área de pricing se faz. Ela entra em campo com a camisa 10 e ainda bem, nas últimas 2 Black Fridays a gente teve um trabalho bastante elogiado. Acho que o time comercial passa o ano todo se preparando para aquilo também, ou pelo menos o segundo semestre, negociando, para que a gente desenhe de forma conjunta ali uma precificação, uma estratégia bastante robusta, assim. Eu acho que em momentos especiais, como esses momentos de super liquidação, a gente ainda trabalha com análises que são bem mais simples do que análises de machine learning. O que a gente consegue fazer, e isso tem dado cada vez mais certo, é conseguir enxergar essas elasticidades promocionais,
trabalhar um pouco se aquela projeção de venda que o time comercial está fazendo está coerente com aquele ambiente, com aquela situação. Mas por ser um evento de uma magnitude maior, que é a nossa Copa do Mundo, a grande Copa do Mundo que a gente tem, ou a grande Olimpíada que a gente tem, ainda é muito difícil de perceber. Se pensar, a gente deve ter umas 14, talvez menos que 15 Black Fridays mais robustas no país. Seriam 15 pontos que a gente tem de dados para analisar, né? Putz, o que acontece naquele evento? E tem fatores ou variáveis que são muito incontroláveis para a gente ter um modelo que faça Black Friday através de inteligência artificial. Acho que a gente ainda não chegou nessa robustez e acho que muitos mercados ainda não têm essa maturidade para fazer uma Black Friday. Agora, você consegue fazer vários contrapontos. O cara do comercial falou que vai vender 4.000 peças. Você tem o histórico de venda de 700, um modelo que diz que naquele ano, com aquela audiência, com aquele ticket, você vai vender 1.200. Cara, não vão vender 4.000 peças. Você consegue fazer esses contrapontos e tudo mais. Acho que um outro lado você vai vender 1.200 peças, onde você vai vender essas 1.200 peças? Vou vender tudo em São Paulo. Cara, não vai. Você vai vender ela dessa forma, e é dessa forma que a gente tem que estar distribuído. Para tudo isso, você vai usando modelos para contrapor, não é nem contrapor, mas para melhorar aquela percepção que o time comercial, o time de vendas, o time de marketing entende como as coisas vão acontecer. Agora, eu não acho que eu acho que nenhuma empresa no Brasil consegue fazer um evento tão grande, tão importante, tão especial, utilizando só a inteligência artificial. Assim, acho que não tem essa maturidade, não. Boa. E para fechar e a gente encerrar, e eu não posso deixar de terminar esse podcast sem fazer essa pergunta. E aí? Precificação é um caminho o uso de inteligência artificial ou não? Cara, com certeza sim. A gente tem resultados bastante bonitos e expressivos de coisas que eu já vi acontecer, né, ao longo da minha carreira. A gente acho que está cada vez mais robusto na utilização de inteligência artificial para precificação. E acho que, cara, assim, acho que é um setor que o pricing, né, começa muito na frente de outras coisas, né? Talvez ali junto com o CRM, a maneira como você investe em marketing e tal. Mas tem bastante gente que ainda está atrás disso, sei lá, inteligência artificial no jurídico, inteligência artificial, essas coisas começam a acontecer, né, agora, assim. E o pricing, tem quase 10 anos que eu estou tentando fazer isso acontecer, então, acho que sim. E uma coisa que eu acho que é muito importante a inteligência artificial, ela não substitui nada, né? Muitas vezes a gente fala, a substituição de certas coisas pela inteligência artificial. Eu acho que a inteligência artificial, ela soma a boas estratégias. Em algum momento, a negociação pode ser feita pautada em inteligência artificial, mas acho que quem trabalha com negociação sabe que sempre precisa daquele olho no olho, é uma coisa que precisa de calor humano. E acho que ela ainda não está preparada para substituir o calor humano, ela não está preparada para substituir estratégia, ela não está preparada para substituir um insight importante de uma coisa. Acho que ela vem como mais um componente para ajudar as empresas a tomarem melhores decisões. Pensando dessa forma, acho que a gente está bem pronto para dar passos importantes em termos de price e utilização de inteligência artificial. Não no sentido da substituição, mas no sentido de ter mais um componente que nos ajude a levar as empresas para frente. E César, você não vai fugir dessa não. E você? Sim ou não? Não tem talvez. Não tem talvez. Boa. Acho que essa é uma conversa que a gente vem tendo no paralelo aqui sobre a utilização na precificação, né? A gente está usando coisas muito pequenas ainda, fazendo isso que você falou, tentando entender um pouco mais. Então é sim. É sim. É sim. Boa. É sim, mas a gente está começando pequeno para começar a tentar entender algumas tomadas de decisão que a gente precisa talvez ser mais inteligente e tirar um pouco daquele achismo, sim, ou daquele
a visão só de um lado ou de outro. Acho que a gente precisa... Mas a gente está caminhando. Boa. Aos pouquinhos a gente está indo e estamos tendo bons resultados por enquanto, mas a gente ainda está nessa parte de entender um pouco como utilizar e como descer isso para o negócio, sabe? Boa. Gente, estamos terminando aqui. Eu peço aí muito obrigado, Gui, pela sua participação, pela sua contribuição. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz aí com o convite. Cara, a gente é pro pricing, né? Então, tamo junto. Pô, brigadão, Giga. Fábio, cara, sensacional. Eu espero que vocês tenham curtido esse bate-papo entre nós aqui. Boa, turma. Compartilha, dá o joinha aí e vamos ajudar aí a comunidade de Price a crescer cada vez mais. Obrigado, turma. Abração. Tchau, tchau. Valeu pessoal.